Glórias ao Senhor. Obrigado, meu irmão. Vamos em Hebreus, capítulo 8, irmãos. Verso 7 ao verso 13. Será a sessão aqui de hoje. Hebreus 8, verso 7 ao verso 13. O tema da nossa mensagem hoje está dentro do que o autor fala, que é a nova aliança de Deus. Então hoje nós falaremos sobre a nova aliança, tá? Hebreus 8, do verso 7 ao 13, vai dizer o seguinte, segundo a palavra de Deus: Porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. E achando falta neles, ele diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 9. Não conforme o pacto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito. Pois não permaneceram em meu pacto, e eu não mais os considerei, diz o Senhor. Verso 10. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, e eu serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Verso 11. E eles não ensinarão, cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece tu ao Senhor, porque todos haverão de me conhecer, do menor até o maior. Verso 12. Porque serei misericordioso para com as suas injustiças, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Verso 13. Assim ele diz: um novo pacto ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Até aqui. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, porque ela nos exorta, nos corrige, nos ensina. E é isso que eu te peço, Deus. Que mais uma vez a comunicação pactual aqui, Deus, entre a Sua palavra para com o Seu povo, ela seja eficaz em nossas vidas. Nos confirmando, nos consolando, nos exortando, corrigindo. Eu te peço, Deus, que a Sua palavra venha a santificar a Sua igreja. Que a Sua palavra, Deus, venha a gerar fé naqueles que ainda não creem. Que o Senhor traga arrependimento e fé. Haja conversões com o anúncio da Sua palavra, pois sabemos que este é o caminho. Anunciar, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Te pedimos, Pai de amor, que o Senhor nos ajude a compreender corretamente o texto. Que o Senhor me ajude, como expositor dessa mensagem, a expor com clareza e objetividade a mensagem aqui proposta. Que eu seja fiel ao texto, que eu fale apenas do texto e ele, por si só, fale aos nossos corações. E isso nos basta. Isso é o que nos alimenta e isso, Deus, é o que nos convence. Obrigado por tudo. Assim eu oro, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Lembrando então, amados, sobre a estrutura textual do livro de Hebreus, que é importante você saber essa espinha dorsal e o caminho que devemos percorrer para entender aqui o livro de Hebreus. O autor, então, ele tem uma estrutura. E todo livro da Bíblia ele vai ter uma estrutura. Ele vai ter um objetivo naquilo que ele quer passar. Moisés tem um objetivo quando escreve o Pentateuco, quando escreve o livro de Gênesis, por exemplo, que é diferente do objetivo que ele tem quando relata Êxodo. Então, cada livro da Bíblia você deve buscar primeiramente qual é a sua introdução, qual é o caminho a ser percorrido. Pegar a Bíblia e simplesmente sair lendo, talvez você não entenda muita coisa. Hebreus não é diferente. Ele tem alguns principais objetivos, que primeiro é apresentar Cristo como substancial e representante do pacto da graça. Como que ele vai fazer isso? Apresentar Cristo como substancial. Ele vai fazer comparações. Ele pretende falar para um povo judeu que a antiga ordem, a antiga aliança, ela já passou. E novas coisas se fizeram. Um novo pacto veio.
E ele precisa apresentar isso com convicções plausíveis. E quais são elas? Através da própria palavra. Ele vai esclarecer as tipologias do Antigo Testamento e os seus cumprimentos no Novo Testamento. Como nós vimos, por exemplo, semana passada, do templo do Senhor. O templo que foi entregue a Moisés para que ele fizesse daquele exato jeito, aquilo remetia a um templo superior. Um templo onde Cristo está à destra de Deus Pai, intercedendo pelos seus eleitos. Então, amados, o autor de Hebreus, ele vai trazer aplicações através de citações do Antigo Testamento. Então ele vai citar um texto, ele já fez isso, por exemplo, utilizando o Salmo 110, que nós vimos sobre a ordem de Melquisedeque. Ele vai citar, uma vez atrás da outra, os textos do Antigo Testamento, justamente para falar que esses textos apontavam para um Cristo superior, apontavam para um Salvador. Então ele quer esclarecer as tipologias do Antigo Testamento e seus cumprimentos no Novo Testamento. E por último, exortar. Exortar os fiéis a permanecerem firmes. Firmes no quê? No cristianismo. Por quê, pastor? Naquela época, muitos judeus que foram adeptos ao cristianismo estavam retornando para o judaísmo. O judaísmo é aquela religião que tem como a lei do Antigo Testamento a base das suas convicções e a base principalmente para a salvação. Se você perguntar para um judeu como é que eu posso ser salvo, ele não vai te dizer arrependa-se e creia. Ele vai te dizer, ofereça sacrifício ao sacerdote. Cumpra aqui os anos, os atos litúrgicos que nós temos, anos, dias, meses pré-fixados. Faça tudo isso que nós fazemos que você vai ser salvo. Então, puramente salvação por obras. E muitos estavam abandonando o cristianismo e voltando para esse antigo modo de viver. Então ele precisa exortar os fiéis a permanecerem firmes. Temos também os judaizantes, nesta época, que são aqueles que mesclam o cristianismo com o judaísmo. Então creem em Cristo, mas permanecem fazendo tudo que os judeus fazem. Então, amados, esses são os problemas apresentados aqui na estrutura textual. Tendo esses 3 pontos em mente, você pode ler ele inteiro, que você vai entender a carta aos Hebreus. Ele utiliza uma metodologia, como eu disse. Sempre que você ver aqui e diz, ele diz, e 2 pontos, é porque ele está fazendo uma citação. Ou como diz o Senhor. Então sempre que aparecer a palavra diz, você pensa, opa, isso aqui é citação de algum lugar. Aí você deve, por obrigação, procurar que citação que é essa. Uma das características dele é citar, então, longas passagens do Antigo Testamento. Vamos lembrar? Por exemplo, lá no capítulo 2, versos 6 a 8, vá na sua Bíblia aí. Do verso 6 a 8, ele está fazendo uma citação aqui do Salmo número 8. O que nós cantamos aqui, por exemplo. Se você for um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, do verso 7 a 11, ele faz uma citação do Salmo 95, onde ele fala sobre a incredulidade do povo no deserto, que não adentrou no descanso. Então, hoje não será diferente. Hoje ele irá citar Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 34, nos versos que se compreendem em tela, do verso 8 ao verso 12. Então, amados, o autor, ele coloca a citação no contexto, um contexto presente, para provar seu argumento que Deus revelou uma substituição entre as alianças. Houve uma mudança da antiga aliança, que se compreende o Antigo Testamento na nossa Bíblia, para essa nova aliança. Como que ele vai provar que houve essa mudança? Porque para um judeu não houve mudança alguma. Para um judeu, a forma como Deus administrou o Antigo Testamento, a antiga aliança, é a mesma nos dias atuais, mesmo depois que Cristo veio a esta terra e morreu pelos pecados dos eleitos. Então ele precisa provar que houve uma mudança, que houve uma interrupção no que era uma ordem passada para uma nova ordem. E como que ele vai fazer isso? Citando Jeremias 31. E assim, ele vai falar sobre a superioridade da nova aliança. É claro que para arrancar um judeu das suas antigas práticas, como que você, por exemplo, convenceria uma pessoa a trocar de carro? Vamos supor que você é um vendedor. Você precisa provar para aquela pessoa que existe um carro melhor.
e que o carro dele atual é obsoleto, perdão. Como que você vai fazer isso? Trazendo as qualidades do carro novo. Falando que tem ar-condicionado, falando que tem vidro elétrico, trava e não sei o que. Amados, segue-se a mesma ordem. Ele precisa falar que a nova aliança é superior e por que ela é superior. E hoje é um texto maravilhoso para trabalhar isso. É incomparável a diferença, amados, a relação que existe entre as duas alianças. É incomparável. Então, o foco do autor no capítulo 8 é destacar essa superioridade na nova aliança. E por isso ele se desdobra a explicar como que a antiga aliança foi administrada através de sombras e tipos. Nós vimos isso no mesmo capítulo, por exemplo, no verso 2 e 5. Olha só o que ele disse: um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou não é homem. Então você vê as palavras santuário, tabernáculo, isso tudo era prefigurações do Antigo Testamento. No verso 5 ele fala que servem ao exemplo e sombras das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. Então essas coisas eram sombras, eram apontamentos. Como aplicar tudo isso que vamos falar nos dias atuais, irmãos? Infelizmente, existem muitas pessoas apegadas e que creem na antiga aliança ainda. Nossa, pastor, como assim? Nunca vi ninguém oferecendo cordeiro como sacrifício. Pois é, mas certamente você já viu pessoas dizendo que determinada instituição ou placa de igreja é a que salva. Certamente você já viu a pessoa falando que você precisa fazer algo, participar de algo ou dar algo para que você seja salvo. Então, o sentido da religião, ela mantém-se o mesmo. Salvação por obras. Então, como aplicar tudo isso que estamos vendo? Analisando que existem hoje, nos dias atuais, pessoas que creem na antiga aliança, na mesma sistematização do que um judeu acreditava. E o que falta para essas pessoas? Encontrar Cristo. Precisam crer em Cristo, verdadeiramente. Para entender melhor, vamos entrar no texto, a partir do verso 7. Então, amados, semana passada nós vimos as comparações do sacerdócio levítico com o sacerdócio de Cristo. E vimos também o que era sombra e o que era cumprimento. E o que ele utilizou foi o santuário de Deus. Estão lembrados? Ele falou sobre o santuário de Deus, ao qual Moisés recebeu ali um projeto, né? E fala, faça assim. Por quê? Porque isso seria uma representação do que Cristo faria por nós. Onde ele serviria ao nosso favor, no santuário de Deus, onde ele está assentado à destra de Deus Pai. Verso 7 vai dizer, utilizando agora a King James atualizada: ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. O texto fala por si só. O texto já é autodidata, explicativo. Se uma aliança não tivesse imperfeições, ou se o carro que eu falei para vocês fosse perfeito, não era necessário você trocar de carro. Daqui 10 anos vai ter que trocar de carro, Maurício? Vai ter que trocar. Por quê? Porque já vai ter um melhor, né? E o seu já vai estar bem, né? O meu também, todos nós. Ainda mais quem anda bastante com o carro. Então, amados, se não fosse encontrado imperfeição, não seria necessário trocar. Já pensou se andasse no carro e o odômetro, né? Não mexesse? Ou o motor não desgastasse? Pois é, que maravilha, né? Mas não é assim. A antiga aliança foi da mesma forma, irmãos. Ela teve a sua finalidade, o seu tempo prescrito, e ela teve um fim. Tá? Em que sentido? Falaremos mais adiante. Primeiramente ele fala, ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições. Analise aí, gramaticalmente, o verbo ter ou ser, dependendo da sua versão. Qual que é o tempo de aplicação desse verbo? Veja, amados, o tempo empregado aqui é um tempo imperfeito. Veja. E acompanhado de uma condição da partícula se. O que isso significa? O argumento exige uma resposta implícita. Se nada houvesse de errado na primeira aliança, mas havia,
pois ela era inadequada, então não haveria ocasião para procurar outra. Mas o que ocorre? Deus de fato confirmou algo superior e novo. Como? No Antigo Testamento. Com Jeremias 31, verso 31 a 34, que vamos ler agora. Preste atenção no que diz o texto. Isso é Antigo Testamento, irmãos. Isso aqui era textos que os judeus tinham em mãos. Um judeu sabia, conhecia esse texto. E olha se tem dificuldade na compreensão desse texto. Se é um texto nebuloso, é um texto difícil. Não é. Veja só. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Está difícil o texto? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Está aí o texto citado pelo autor de Hebreus. Identificou aí? Mesma coisa? Pois é, irmãos, mesma coisa. Então é claro que, quando ele emprega uma partícula de condicionalidade, se, e fala, se não tivesse, se o quê? Tivesse um tempo imperfeito, ele está querendo extrair o quê dos seus ouvintes? Compare. Por que ele prometeu então isso em Jeremias? A administração da antiga aliança, irmãos, era com base no quê? Quando nós olhamos para a antiga aliança, o Antigo Testamento, o que você enxerga? Qual que é a linha, qual que é a teologia bíblica do Antigo Testamento? Quando eu olho para os pactos que Deus fez com os antepassados, com aqueles da antiga aliança, o que eu enxergo? Eu enxergo algo comum entre todas elas. Condicionalidade. Deus faz promessas, sim. Faz promessas já em Gênesis, logo depois que quebra seu pacto, lá Adão. Mas ele faz promessas para Noé, ele faz promessas para Abraão, ele faz promessas para Moisés, ele faz promessas para Davi. Mas todos os pactos que ele faz com esses é através de condicionalidade, principalmente o sinaítico. Qual que é o pacto sinaítico? É o pacto feito com Moisés. O que é o pacto feito com Moisés? Quando ele entrega as tábuas da lei. E quando eu recebo as tábuas da lei, o que eu vejo lá? Condições. Não matarás, não adulterarás. Vejo os mandamentos de Deus. Vejo as exigências de Deus. E se eu desobedecer aquilo, o que acontece comigo? Certamente morrerás. Opa, isso é muito semelhante ao que aconteceu lá no Éden. Quando Deus falou para Adão, você pode comer de tudo. Olha as cláusulas do contrato. Você pode comer de tudo, mas daquela árvore não. Tinha uma cláusula, então, de condição, correto? Se comer daquela árvore. E ele foi e comeu. E Deus já tinha falado na outra cláusula o que aconteceria se ele comesse do fruto? Sim, certamente morrerás. E aconteceu isso? Aconteceu. Os outros pactos que Deus fez, através de condições, oferecia a mesma punição. Mas se buscar ele, se meditar na sua palavra, se obedecer aos seus estatutos, já leu Êxodo, já leu Deuteronômio, já leu Levítico, existem essas condições vez atrás de vez, irmão. E as pessoas sendo colocadas em condições. Isso é o que nós chamamos de pacto de obras. O pacto de obras é justamente condicional, totalmente condicional. Deus propõe, é um pacto feito entre Deus e o homem, onde o homem tem obrigações para com seu Deus. E se ele quebrar esse pacto, ele estará sobre maldição. Então, amados, olhamos para o Antigo Testamento, olhamos para a Antiga Aliança, e é certo que observaremos o pacto de obras. Mas a sua imperfeição
como é dito aqui no verso 7, porque ele disse, olha, ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, ele está querendo dizer o quê? Que existiam imperfeições. E que imperfeições é essas? Será que isso pode se tornar uma blasfêmia contra Deus? Então estamos dizendo que Deus fez algo imperfeito. O que o autor está querendo dizer com essa imperfeição? Amados, a imperfeição não reside em Deus, onde ele mesmo emitiu suas leis com base no seu caráter. Quando ele coloca as cláusulas do contrato, ele está falando sobre o que ele é. Ele está falando sobre o seu caráter. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. E por aí vai. É tudo justo, é tudo bom o que ele pede. Ele não pede não adorarás outros deuses. Tudo que ele pede é para que um povo que se chama pelo seu nome adore exclusivamente a ele. E ele tem todo o direito de fazer isso. Porque ele é criador de todas as coisas. Mas vejam, amados, por que é imperfeito? Não a palavra de Deus está com erro. Ela é perfeita. O erro na primeira aliança não estava em Deus, mas no povo que participou da aliança com Deus. Lá no Éden, o erro não estava em Deus. Deus fez tudo perfeito. Todas as árvores, tudo. E falou, só não comer daquela. Mas o homem foi atrás de muitas invenções. Foi atrás de muitas cobiças. O escritor está dizendo para o povo judeu, olhe o que suas próprias escrituras têm a dizer sobre as vantagens da nova aliança. Vocês deveriam ter esperado uma nova aliança. Amados, venhamos e convenhamos, se um judeu lesse com atenção Jeremias 31, era para se esperar algo superior. Não era para ficar preso a uma antiga ordem, a um antigo sistema. E é justamente isso que o autor está causando aqui, incitando no povo judeu. Olhe para as escrituras que vocês têm aí, ó. Olha aí. O que está escrito em Jeremias? Aí ele faz uma citação. Amados, um dos seus próprios maiores profetas, Jeremias, profeta maior, lhe disse isso centenas de anos antes, que viria uma aliança superior. No entanto, milhões de judeus ainda hoje, irmãos, e não só judeus, mas como eu disse na introdução, milhares de pessoas estão pendurados, agarrados na antiga aliança. Não só judeus, mas todos os que creem em salvação por obras. Desculpe, irmãos, mas quem fala que é cristão e diz que a salvação é por algum mérito próprio, não é salvo. E eu não tenho medo de dizer isso. Não é salvo. Porque isso invalida a salvação por graça. A salvação pelos méritos de Cristo. Isso descarta, essa cosmovisão de salvação por obras, descarta um pacto fundamentado no sacrifício e na obra dele. E ele diz, se não houvesse imperfeição, você percebe como é retórico o que ele está fazendo aqui? Uma pergunta retórica é que exige de nós uma resposta. Então ele está lançando essas coisas para que nós respondamos. Não seria necessário buscar lugar para a segunda. Se não houvesse imperfeição, não precisaria de outra. Ou seja, a antiga aliança realmente, se ela realmente cumprisse com o objetivo de reconciliar o povo com Deus, era necessário Cristo vir a essa terra? Não. Se você consegue se salvar querendo em Deus, por que Cristo precisa morrer por você então? É justamente isso. Amados, ou ainda mais, pelas obras, os homens pudessem se achegar a Deus, qual seria a necessidade de uma nova aliança? A antiga já seria suficiente. A verdade é que Cristo não chegou para muitos ainda. Não precisaríamos do Novo Testamento. Não precisaríamos dos apóstolos. Só os profetas, somente aqueles do Antigo Testamento seriam suficientes para nós. Para a salvação. Mas não, irmãos. Mas você já se perguntou, ou talvez você já esteja se perguntando, por que Deus
coloca os homens sobre um pacto de obras no Antigo Testamento, coloca exigências sobre nós, sendo que nós não temos capacidade de obedecer. Já se perguntou isso? Como que Deus... Porque eu sei, eu aprendi lá na igreja, eu aprendi lá na escolinha dominical, que somente aqueles que têm o Espírito Santo que entendem as Escrituras, correto? Somente aqueles que recebem a fé de Deus é que são salvos, correto? Então como que Deus exige do ser humano algo que ele não pode cumprir sem fé e sem Espírito? Por quê? Por que Deus encerrou um povo sobre um pacto de obras, sabendo claramente que eles não conseguiriam cumprir as exigências? Se você conseguir responder essa pergunta, você ganha uma estrela na escola bíblica dominical. Afinal, por que Deus estabeleceria um pacto com o povo onde eles não poderiam cumprir as suas exigências? Sim, amados, o homem é incapaz de cumprir as exigências e essa era a intenção de um pacto de obras. A intenção é clara, é justamente você não cumprir. É justamente você ver que você não consegue. É justamente você olhar para aquilo que Deus exige e falar, eu não consigo. Essa é a intenção. E quando você olhar, eu não consigo, você vai ficar desesperado. E aí você vai precisar de um Salvador. E aí você vai precisar de alguém para lhe ajudar. E o nome desse é Jesus Cristo. Então por que a gente olha para o Antigo Testamento e só vê desastre? Vê um povo falido espiritualmente. Por quê? Para preparar o caminho para algo superior. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Quando estou fraco, forte sou. O pacto de obra cumpriu sua finalidade. Só que ele obteve salvação para os homens? Não. Então tinha imperfeições? Tinha. Estava em Deus essa imperfeição? Não. Porque a lei é o seu próprio caráter moral, mas o homem é imperfeito. É isso. É isso que o pacto de obra, é isso que o Antigo Testamento deve despertar em nós. É isso que a lei gera em nós. Insuficiência. A lei nos acusa. Você acha que Satanás te acusa como? Como que ele te acusa? Ele bola uma nova lei, ele bola um novo... Olha lá, o Jodeir fazendo o quê? Aquilo que Deus falou que não era para fazer. A lei só serve para despertar em nós um senso de necessidade. E isso é bom. Isso é justo e bom, porque vem de Deus. É o contraste entre o Criador e a criatura. Quando você olha para as exigências de Deus na lei, você enxerga quem Deus é. E você enxerga o que mais? Que você não consegue se enquadrar naquilo que ele quer. Tiago vai dizer, se você pecar em um só mandamento, você pecou em tudo. Aí você pensa, então é loucura isso. Aí você ainda lê, aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Aí você entra em parafuso. Aí você, que é isso, Deus? Então eu não te amo, porque eu não te obedeço. Eu não consigo. Aí Tiago vem ainda e dá outra martelada na minha cabeça. Falando se eu pecar em um, pequei em tudo. É aí que vem o perfeito. Quem é o perfeito? Cristo. Então, amados, olhar hoje para a Bíblia, com a teologia bíblica pactual que nós temos, é enxergar tudo. Tudo faz sentido. Tudo se conecta. Tudo tem um porquê. E nós conseguimos enxergar a intenção de Deus em uma redenção. Deus fez tudo perfeito, amados. E ele começou com a rebeldia de Israel. E eu vou ler mais para frente Romanos capítulo 11. Vamos entrar no verso 11, no verso 8 agora. Veja só o que diz o autor. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. 2 pontos. Dias virão. O que ele está citando aqui? Qual? Jeremias? 31. Tá? Marca aí na sua Bíblia. Dias virão, diz o Senhor,
em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Então veja, quando ele diz, porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Veja, amados, eles não guardaram. Se existem faltas, se existe repreensão, é por quê? Quando que você repreende o seu filho? Quando ele erra, quando ele falha, quando ele peca. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que houve, então, uma quebra. Eles não guardaram as condições estipuladas na aliança. E, portanto, Deus repreendeu o povo. Quantas repreensões você já viu no Antigo Testamento? Quantas vezes você viu Deus irado no Antigo Testamento? Aí vem as teologias, né? Que Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Mas por que Deus hoje, digamos que ele está tranquilo? Não é aquele Deus lá que manda bola de fogo sobre a cidade. Por que mudou? Você já fez essa pergunta? Por quê? Porque tem uma diferença, assim, visível na tratativa, não em Deus, na tratativa com o povo. Por que você acha? Cristo. A ira de Deus já foi aplacada, irmãos. A ira de Deus está sobre Cristo. Ele recebeu, desceu ao Hades. Não é isso que fala o credo dos apóstolos? Ele recebeu a ira de Deus. Ou seja, o preço pela culpa já foi pago. João 3,16, enviou seu Filho unigênito, porque ele amou o mundo. Ali tem algumas verdades implícitas, irmãos. O sacrifício de Cristo, eu pergunto para você, ele é suficiente. Suficiente. Ou seja, ele contempla para todos os seres humanos na face da terra. Qualquer ser humano, se Deus quisesse salvar todos os seres humanos da terra, vamos supor isso, Cristo seria suficiente? Seria. Ser suficiente não significa que ele é eficaz para todos. Porque a eficácia vem em conformidade com a vontade de Deus em entregar a fé para aquele indivíduo. Então, amados, a suficiência, ela é clara. Perceba, amados, então, que ele repreende o povo porque eles quebraram com o pacto na antiga aliança. O fato de não atenderem às exigências da lei torna o povo responsável pelos seus atos. E ao citar Jeremias 31, verso 31 ao 34, o autor da epístola mostra a fraqueza da primeira aliança. Ela não foi colocada na mente nem escrita no coração das pessoas. Portanto, a antiga aliança precisa ser substituída por uma nova. A antiga aliança mostrou sua fraqueza, sua ineficácia. Dias virão, diz o Senhor. Aqui começa a citação de Jeremias. O profeta, conforme citação, declarou que o Senhor prometeu dias vindouros. A aliança superior. Dias virão. Aí vem a questão do pedobatismo, que nós não podemos deixar de descartar. Vou reiterar como que os pedobatistas enxergam as alianças. Eles enxergam uma aliança só, e Deus administrando essa uma aliança só de diversas maneiras. O que isso implica? Implica que existe uma continuidade entre como ele fez no Antigo Testamento para como ele faz hoje. Como nós cremos? Duas alianças e uma interrupção no meio nessa transição de antiga para nova. Entenderam? Aí que vai surgir o pedobatismo. Por quê? Porque eles vão olhar para o pacto feito com Abraão, da onde dele viria uma família espiritual, e vão assimilar ou trazer uma pressuposição de que este pacto feito com Abraão, ele é perpétuo em Cristo. E Cristo apenas deu o nome naquilo que Abraão fazia de batismo. É assim que enxergamos? Não. E acho que não é nem assim como o autor de Hebreus enxergava. Aí você fica com quem? Tá entendendo? Então, amados, perceba que na perspectiva histórica, a profecia de Jeremias não poderia ter sido dirigida à restauração de Israel depois do exílio. Por que eu coloquei isso aqui? Alguns pensam que
Depois que Israel voltou do exílio, ali estavam os dias que virão. Entenderam? Ali estão os dias onde ele falará uma nova aliança. Não. Porque nós vemos claramente que Malaquias, depois da reconstrução de Neemias, dos muros, do templo, ele pegou o quê para instruir o povo? A lei. A lei permaneceu. A lei permaneceu em vigor. Mesmo depois dos exílios. Aí isso marca então o quê? Que os dias que viriam não era depois do exílio. Tá? Viria então quando? Quando Cristo viesse. E ele falou isso. Olha como a escritura é perfeita. Lucas 22, verso 20. Olha o que Cristo, o seu Salvador, disse. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o quê? A nova aliança. No meu sangue. Que dia que é esse que viria, então, que Jeremias está falando? Derramado em favor de vocês. Jeremias está falando de quem, então? De Cristo. Os dias que viriam era quem? O sacrifício perfeito. Os dias que viriam era quem? Era o próprio Cristo. A nova aliança instituída em quem? Em Cristo, no sangue de Cristo. Por isso que nós falamos substancialmente. Por isso que nós vemos uma interrupção no que Deus fez com Abraão, com o que Deus fez com Moisés, porque em Cristo todas as coisas foram cumpridas. Em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, seguindo a citação de Jeremias, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Aí você pensa, então, a nova aliança é somente para Israel e Judá. Não, irmãos. A profecia emitida lista apenas a nação escolhida. Mas não significa que na nova aliança os gentios não fariam parte. É justamente o contrário o pensamento que você tem que ter diante desse texto. É justamente pela rejeição desse povo, da casa de Israel, da casa de Judá, que serviu como base para destacar a insuficiência da antiga aliança. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu vou ler 12 versos rapidinho, mas olhe só o que diz em Romanos 11 e tente encaixar com o que estamos falando aqui. Olha só. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele está falando sobre os judeus. Ele está falando sobre Israel. Porque Paulo é quem? O apóstolo de quem? Ministro de quem? Dos gentios. Tá? Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Ele já responde, de maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares? Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Isso aqui é uma fala de Elias, tá? Qual foi a resposta? E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens. Não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, de toda essa rebeldia de Israel, Deus fez o quê? Separou alguns para ele. Aí fala de eleição que não existe, né? Aí fala que eleição não existe, né? Não sei como. Assim hoje também, olha só, há um remanescente escolhido pela graça. Então tinha que culminar em quem? Em Cristo. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava? Mas os eleitos obtiveram. Os demais foram... Aí você não aceita um texto desse, o problema é seu, irmão. O problema é seu. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Aí veio os fariseus, né, que Cristo falou a mesma coisa. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles.
Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Verso 11. Novamente pergunta: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, Israel, a casa de Judá, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Acho que vai até o 12, né? Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, olha o mundo aí, ó, de João 3,16. Riqueza para o mundo. E seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Ou seja, a insuficiência, a rebeldia de Israel e a insuficiência do pacto de obras serviu para quê? Para se abrir as portas para uma nova aliança, aonde os gentios fossem inseridos. Os irmãos percebem a conexão? Os irmãos conseguem enxergar o plano de Deus sendo desenrolado ao longo da história e ele executando tudo no seu devido tempo e no seu devido lugar? E uma nova aliança foi instituída. A aliança aqui no verso 8, amados, apenas para esclarecer, ela vem do grego diateke, que significa pacto, acordo, testamento. Cuidado com as versões que não traz a palavra aliança e pacto, tá bom? Tem algumas versões que omitem essa palavra. O original aqui fala sobre pacto, tá? Isso por quê? Porque tem algumas bíblias aí dispensacionalistas, tá? Então tomem cuidado, tá? Porque pacto é a palavra no original. Esse novo acordo seria diferente do antigo, como já destacou o autor de Hebreus. Seria superior. E ele disse isso no capítulo 7, verso 18 e 19. Vamos lembrar? Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta da sua fraqueza e ineficácia. Verso 19. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança, pela qual nos aproxima de Deus, que é Cristo. Verso 9. Até aqui, amados, estamos juntos? Estão entendendo? Então vamos prosseguir. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que tomei pela mão, mas para os conduzir, pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Então veja, para ficar ainda mais claro, né? O texto é bem autodidato, irmãos. O texto não tem muitas palavras difíceis. A compreensão aqui é muito clara do que ele está querendo dizer. Ele diz, primeiramente, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados. Então ele está ainda citando quem? Jeremias. Ele está dentro da citação de Jeremias. Então veja, ele quer justificar algo para os judeus utilizando aquilo que já existia. Esse autor de Hebreus, ele é inteligentíssimo. Ele é um homem que... O nível de conhecimento das Escrituras desse homem do Antigo Testamento é absurdo. Esse é um homem, eu estava falando com os meninos, e tudo indica que parece que esse homem ele sentou com Cristo e Cristo falou, olha, isso aqui era sobre mim, isso aqui parece. Por isso que muitos, Calvino também vai fazer isso, vai falar que quem escreveu a carta aos Hebreus foi um dos apóstolos. Porque o conhecimento, ele transformar o que era sombra em tipo e falar aquilo era sombra e cravar com 100% de certeza, o cara tem que ter um embasamento bíblico surpreendente. Eu falei até para os meninos, falei, isso está revelado, mas vamos supor que a serpente de bronze lá no deserto não estivesse revelada no Novo Testamento como uma tipologia sobre Cristo. Na onde que você assimilaria que aquela serpente apontava para Cristo? Jamais! Serpente, pelo contrário, falava capiroto. Não tem associação. Mas não. Esse autor aqui, ele está trazendo tipologias que ninguém nunca imaginaria. Está colocando tudo e ele não tem dúvida do que ele está falando. Parece sim que ele então sentou com Cristo e Cristo ficou falando para ele. Tá vendo isso aqui? Ó, para onde apontava. E fazendo a teologia bíblica com ele. É incrível, irmãos. Mas voltando, a citação de Jeremias fala, não
conforme a aliança com seus antepassados. Tem um não aí. Então tem uma negativa. E ele estava falando sobre o que no verso 8? Sobre a nova aliança. Então, em comparação com a nova aliança, ele fala: farei, estabelecerei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. Aí ele continua: não, conforme a aliança que fiz com os seus antepassados. Lembra o que eu falei do pacto de Abraão, dos pedobatistas? Como é que fica? Como é que fica? Tem um não, existe então uma anulação, existe então uma descontinuidade para aquilo que foi feito no Antigo Testamento para aquilo que foi feito no Novo Testamento. Em Cristo tudo se fez novo. A igreja foi fundada quando? No Antigo Testamento? Os pedobatistas falam que sim. Que a igreja estava em vigor no Antigo Testamento. Não. A igreja veio nessa aliança que eu mostrei em Lucas capítulo 22, na última ceia de Cristo. Ali ele falou: em Pentecoste veio o Espírito que sacramentou a igreja realmente. E ali estavam os gentios, né? Povos de todos os lugares, né? Então entendem agora porque tinha que ter lá um povo de cada lugar em Pentecoste? Porque os gentios também estão dentro dessa aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Ele está falando sobre o que então aqui? Está falando sobre a lei sinaítica. Está falando sobre o pacto com Moisés. O Senhor Deus de Israel fez uma aliança com o povo quando tirou do Egito. E enquanto esperavam no pé do Monte Sinai para receber a sua lei. Isso está lá em Êxodo 20, do verso 1 ao 17. Os 10 mandamentos. Você vê lá o que ele recebeu de Deus. A primeira parte da aliança é Deus. E ele iniciou. Ele se dirige ao povo de Israel no começo da formação da nação. E se afasta dele quando este falha em permanecer fiel à aliança sinaítica. Então, quando ele resgata do Egito, ele já logo entrega o quê? Ó, eu sou o Deus... Vamos ler? Êxodo 20. Leia aí, só para vocês entenderem. Êxodo 20, verso 1. Olha só o que diz. Verso 1 e 2. E Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Por que ele fala isso? Eu não sou o Deus que salvou vocês? Então, agora, a partir de hoje, é o seguinte: esquece o Egito, esquece os deuses de lá, e agora vocês adorem apenas a mim. Condição: pacto de obras. Esse povo conseguiu? Não. Se afastou deles. Como diz o próprio verso. Pois eles não continuaram na minha aliança. Quebraram o pacto. Uma aliança é feita quando duas partes concordam sobre um contrato. O contrato descreve as estipulações que as partes devem honrar e uma condição que, no caso de uma das partes falhar em cumprir os requerimentos do contrato, este perde sua validade. Os judeus quebraram a aliança com Deus. E qual foi a consequência? Qual era a consequência dentro desse pacto de obras? E eu me afastarei deles, assevera o Senhor. Veja Deuteronômio capítulo 11, verso 13 a 22. Portanto, se vocês obedecerem fielmente, tem um C ali? Partícula C. O que é partícula C, irmãos? Condição. Se obedecerem, estão enxergando o pacto de obras ali? Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra. Chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Abençoando o povo. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se. Olha lá, ele ainda dentro do contrato fala: cuidado para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, olha lá, caso contrário, aqui está então outra cláusula. Se vocês quebrarem o contrato, olha lá, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Aí vem o exílio.
Aí vem a fome. Aí vem um cerco em Jerusalém. Aí falta água. Por quê? Porque quebraram o pacto. Tá? Tudo isso por quê? Para despertar a necessidade de um pacto superior. Pode passar? Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Continua. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Para que, na terra que o Senhor jurou que daria a seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Então está aí o pacto. Só você ler Deuteronômio capítulo 11. Mas a questão é, nós que temos já o cânon fechado, a revelação completa, nós sabemos qual foi o desfecho dessa história. Aí o verso 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Vocês perceberam muito bem o que ele exigiu? O que ele falou para fazer? Ensine seus filhos, gravem nos batentes. Aí o judeu pegava aquilo e andava com filactérios. Sabe o que é filactérios, irmãos? Caixinhas com trechos das escrituras amarrados na cabeça, nos braços, no corpo. Eles interpretavam tudo literalmente. Então vocês perceberam que estava lá imposto no pacto de obras. Olha aí, esta é a aliança que farei, agora a nova. Ele vai começar a falar sobre o que ele fará na nova aliança em Cristo Jesus. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias. Nós já falamos, dias virão, qual era o dia? Lemos Lucas capítulo 22. Garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Aqui já é a promessa sobre o que ele fará na nova aliança. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel passado aqueles dias. Garante o Senhor. Amados, pela terceira vez na longa citação de Jeremias, ele escreve, declara o Senhor. E quando nós vemos uma declaração do Senhor, não tem como não pensar lá em Gênesis. E disse Deus, haja. E aconteceu o que, irmãos? Aqui ele fala, declara o Senhor. Tem alguma possibilidade dessa nova aliança não ocorrer? Nenhuma. Nenhuma possibilidade. O próprio Deus faz a nova aliança com o povo que pertence à era messiânica. Isto é, os judeus e os gentios como crentes são a casa de Israel. Não existe separação Israel de Deus para a igreja de Deus. Não, só existe a igreja. Aqueles que creram no Antigo Testamento, Abraão, eles foram absorvidos, por quê? Pela igreja. Mas eles tiveram que aguardar. Deus teve que segurar a sua ira até que viesse quem? Cristo. Depois do sacrifício, aí sim, fundada a igreja, aí eles foram admitidos nela. Amados, a era da antiga aliança, caracterizada pela exclusividade da nação de Israel, abriu caminho para uma nova era. Lembra dos andaimes? Israel serviu para quê? Como andaimes, mas digamos metaforicamente que é pela desconstrução do andaime que eles serviram para construir a igreja. Entenderam a metáfora? Foi pela insuficiência deles, pela rebelião deles, Romanos capítulo 11, que aí sim veio a necessidade de algo melhor. Sabe o que você deveria fazer? Agradecer a Deus porque teve os rebeldes lá de Israel. Graças ao Senhor que eles não cumpriram. Porque se eles não fizessem aquilo, o que seria de mim? Estaríamos perdidos. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Quem pertence à casa de Israel, irmão? Quem é que pertence à casa de Israel? Todas aquelas pessoas, diz Deus, em cujas mentes e corações ele escreveu a sua lei. Aí você pensa, mas em Romanos 2, Paulo fala que todas as pessoas têm a lei escrita nos seus corações. Não é esse tipo de lei que eu estou falando aqui.
Isso é graça comum, isso está na constituição do homem. As expressões mentes e coração aqui são termos paralelos, tá, irmãos? E o que eles representam? Sempre que você vê amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força, o que está querendo dizer? Com a inteireza do seu ser. Mas mentes e coração aqui está representando o interior do homem. A fonte motora do homem, das vontades. O povo de Deus experimenta o poder do quê? Da penetração da palavra de Deus. De modo que a lei de Deus se torna parte da sua consciência. Por isso que lá em Ezequiel, que faz parte também dessa profecia de Jeremias aqui, 31, ele fala que trocaria os corações. Tiraria o de pedra e colocaria o de carne. Por quê? Um coração disposto a obedecer. Um coração que recebe a palavra de Deus, sente ela penetrar no seu coração para transformá-la em atitude de vida. Esses são os eleitos, irmãos. Se você tem dúvidas de quem é o eleito de Deus, está aqui, ó. São esses que têm a lei de Deus escrita no coração. O povo de Deus experimenta o poder da penetração da palavra, de modo que a lei de Deus se torna parte de sua consciência. E esta consciência é dirigida à lei de Deus, assim como uma agulha de uma bússola invariavelmente aponta para o norte. Então, como que um cristão vai viver? Vai dar umas derrapadas, mas ele vai ter uma bússola dentro dele. Uma agulha que sempre vai apontar para onde? Qual que é o norte do cristão? Escritura. Por isso que um cristão não é aquele que fica lutando com a palavra. Um cristão verdadeiro é aquele que ouve a voz do seu Senhor e obedece. Ama aquilo e tem certeza que aquilo é palavra de vida e se submete àquela palavra. Esses são os eleitos. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Por toda a Escritura, a mensagem recorrente de Deus a seu povo é a promessa: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus queria fazer da nação israelita seu povo especial. Eles eram sua possessão particular. No entanto, Israel poderia perder essa posição no pacto mosaico, que era lá na condição do pacto de obras. Lembram? Se recusasse, a cumprir a lei de Deus, e certamente isso aconteceu. A aliança, o dever de viver uma vida de obediência. A promessa foi então estendida ao povo da nova aliança. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Por que estendida? Porque a promessa que ele fez para os eleitos no Antigo Testamento é a mesma feita para o povo na nova aliança. Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Amados, nessa nova aliança, Deus está inseparavelmente unido a seu povo. Porque a lei de Deus foi inscrita em seus corações. Vocês perceberam a diferença de Deuteronômio para a nova aliança? Antes ele falava: ensine seu filho. Leve a palavra de Deus no seu corpo. Fique constantemente passando. Na nova aliança, já não depende de nós. A nova aliança, ela é incondicional. A nova aliança, quem nos ensina é o próprio Deus. A nova aliança, Ele é quem nos transforma, é Ele quem nos dá um coração novo. Para obedecer completamente, não. Mas na nova aliança tem um novo representante. Na nova aliança, por que é incondicional? Porque Deus, a antiga aliança, por que ela era ineficaz? Vocês lembram? Por que ela era insuficiente? Porque Deus imprimia as suas exigências e o povo conseguia cumprir? Não. Aí na nova aliança, vamos lá, preciso de obediência. Preciso que alguém me obedeça. Ele envia seu próprio filho. Somente um Deus pode obedecer às exigências de um outro Deus. Deus coloca a sua santidade sobre nós. Há quem resista? Não. Cristo resiste. Aí ele fala logo no início, no Sermão do Monte: eu não vim para abolir a lei. Eu vim para cumprir. Eu vim para atender o que Deus exige. De mim? De você.
Nele não foi encontrado engano. Nele não foi encontrado uma partícula sequer de desvio. Cristo andou em perfeição. E é por isso que Deus nos aceita nesse novo pacto. Porque a exigência foi cumprida, atendida por Cristo. Ele atendeu. Então eu não estou mais num pacto de obras. Entende por que é graça? Entende quando você ficar, puxa, eu sou um homem miserável, eu sou um homem que não consigo obedecer ao Senhor, e você fica naquele sentimento de autocomiseração, e você fica perdido, perturbado. Quantas pessoas você conhece o calvinismo, falar sobre eleição, começa a ficar meio doido. Eu sou eleito? Ele é eleito? Quem é eleito? Quem não quer? Mas tem que cumprir, tem que obedecer? Fica louco. Tem que entender que na nova aliança, na eleição, nós somos eleitos nele. Nós somos escolhidos nele. Não é na base do que eu e você possa fazer, irmão. É no que ele fez. Por isso que é superior. Agora imagine as pessoas, igrejas que pregam salvação por obras. Estão na nova aliança ou estão na antiga aliança? Estão no pacto da graça. Pacto da graça. O que é graça? Favor e merecido. Pacto da graça ou pacto de obras? Será que é importante conhecer teologia bíblica? Será que é importante olhar para o Antigo Testamento e saber o que está acontecendo ali? Verso 11. Ninguém jamais precisará ensinar seu próximo nem seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Veja, ninguém jamais precisará ensinar seu próximo. O que ele está querendo dizer? O conhecimento será universal dos eleitos. A promessa seguinte flui da promessa anterior. O conhecimento do Senhor será universal, os eleitos serão instruídos pelo Espírito. Na história de Israel, a revelação de Deus estava como? Fechada? Fragmentada. O que Malaquias teve que fazer quando chegou lá? O que Esdras teve que fazer? Já leram? Teve que ir lá atrás, achar de novo a lei para poder instruir o povo. Será diferente na nova aliança. Na antiga, amados, o povo vivia em ignorância. Oséias vai trazer a advertência, por exemplo, o povo peca por falta de conhecimento. Isaías capítulo 1, verso 3 fala a mesma coisa. O boi reconhece seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Então, que tipo de ensino que ele está falando aqui? Não é que eu não tenho que ensinar mais. Não é que você não tem que frequentar a escola bíblica dominical. E sim que você que é eleito de Deus, conhece quem é o seu Redentor. E eu não preciso ficar falando para você quem é. Você sabe muito bem. Você sabe quem é que morreu naquele madeiro. Você sabe quem é o seu Deus. Aí o ensino entra para quê? Para complementar isso. É o que eu falo para muitas pessoas. Muitos vêm em mim e falam, quais são as obrigações do marido? Quais são as obrigações da esposa? O que eu tenho que fazer nessa área? Né? E o que eu tenho que fazer naquela outra? A primeira coisa que você tem que pensar, é crente? Conhece o seu Deus? Conhece o Salvador? Se não é crente, do que adianta você falar sobre coisas que crente faz? Entendem? É pegar o caminho inverso. Mas a Bíblia, aí você vai lá para o seu marido incrédulo e fala, mas a Bíblia fala que você tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele nem crê em Cristo. Você quer o quê? Aqui o que ele está dizendo é que o seu povo que vai receber o seu Espírito vai conhecer o seu Redentor. Estará certo de quem ele é. E não ensinará. Havíamos dito que esse terceiro ponto é como se fosse parte do segundo, mas onde lemos, porém, minhas leis em sua mente. É obra do Espírito de Deus. Iluminar nossas mentes a fim de conhecermos a vontade de Deus e converter nossos corações a fim de obedecermos. O genuíno conhecimento de Deus é uma sabedoria que muito excede ao que se pode compreender pelo entendimento humano. E por isso,
ninguém pode obtê-lo, exceto pela revelação secreta do Espírito. E complementa, né, a citação de Isaías, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. A necessidade do ensino individual. Um homem ensina seu próximo, um homem ensina seu irmão. Desde o menor até o maior, desaparecerá. Porque todos os povos conhecerão o Senhor. Todos aqueles que têm a lei de Deus em seus corações e mentes reconhecem a graça e a misericórdia de Deus. E se você pensar na sua conversão, você que é crente, você vai pensar que realmente ninguém precisou desmistificar o Deus pagão que você tinha. Ninguém precisou falar: esse Deus é um Deus de barro. Esse Deus não é um Deus verdadeiro, é um Deus falso. Um belo dia você passou a ver aquilo com outros olhos. Quem foi que te ensinou isso? É o cumprimento daqueles que estão na nova aliança. Idolatria herdará o reino de Deus? Qual que é a marca, então, da nova aliança? É conhecer o seu Deus. Quem é salvo? Aqueles que conhecem o seu Redentor. Verso 12. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. O verso 12 explica qual é os dias que virão e explica, amados, quando que se cumpriria. Porque para que haja perdão, é necessário haver derramamento de sangue. Então eu sei que a nova aliança, conforme Lucas capítulo 22, mais uma vez, esta é a nova aliança. Pois eu lhes perdoarei. Aqui ele está falando sobre justificação somente pela fé. Justificação em Cristo. Tá vendo aí os ensinos da IBD? Aí vai vindo, né? Aí vai somando, né? Aí vai explicando tudo que a gente aprende aqui. Remissão completa, amados, é o que ele está falando. Quando Deus perdoa o pecado, ele o faz para nunca mais lembrar deles. Isso significa que, quando perdoado, o homem é como Adão e Eva no paraíso, sem pecado. Por quê? Porque ele enxerga Cristo em nós. O homem perdoado por Deus é aceito como se nunca tivesse pecado antes. Isso é graça. Pegaram os seus pecados, pegaram toda a sua dívida e jogaram no mar de esquecimento e olhar para você e enxergar Cristo. É isso que é pacto da graça. Aí um eleito não vai reconhecer quem é o seu Salvador? Aí um eleito não vai saber quem é esse que o justifica? Na nova aliança, a graça e a misericórdia são dadas livremente a todos os filhos de Deus. Deus dá essas bênçãos em nome do seu Filho, que é o mediador de uma nova aliança. Esta nova aliança estabelecida por meio da morte de Jesus na cruz é a garantia minha, sua, do crente, de que seus pecados são perdoados e esquecidos. Por que nós vivemos, os crentes vivem resolutos? Porque ninguém pode apagar a obra de Cristo. Pode tirar tudo que eu tenho. Pode me prender, pode matar minha esposa, meus filhos, o que for. Pode tirar tudo que eu tenho. O que o inimigo, o que as pessoas nunca irão conseguir fazer? Pode arrancar as Bíblias, pode arrancar tudo. Olha como é maravilhoso essa aliança. Pode te arrancar tudo, mas nunca poderão eliminar o sacrifício de Cristo. Nunca poderão apagar da história o sacrifício de Cristo. E é por isso que um crente vive contente, vive satisfeito. O que é essas coisas comparado com aquilo que Cristo me oferece? Verso 13 e último. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira. Aqui o autor já traz, sai da citação e começa a falar, né, na sua própria linguagem. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Com base no verso 13, tem continuidade da administração da antiga aliança para a nova aliança? Só com o verso 13. Vamos ver. Ao proclamar nova esta aliança, ou seja, o próprio Deus, na citação de Isaías, falou que era algo novo. Eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vimos isso no verso 8. Em Cristo, a nova aliança se tornou realidade. Consequentemente, a aliança antiga se tornou obsoleta.
o próprio Deus disse ao povo, primeiramente por intermédio do profeta Jeremias, e depois na época do Novo Testamento, reiterada por quem? Pelo autor de Hebreus. O que o autor de Hebreus está fazendo aqui é só replicando o que já tinha dito. Ele transformou em antiquada a primeira. A palavra antiquada vem do grego palaio, que significa tornar antigo velho, declarar algo como superado, e assim a ponto de ser abolido. Esse é o significado da palavra palaio. Inadequada. Perdão, antiquada. Amados, o judeu do primeiro século, portanto, tinha de entender que essa era a aliança que Deus havia feito ao seu povo. E não aquela que eles estavam seguindo no do Sinai. Então o judaísmo era algo antiquado. Salvação por obra se tornou antiquado. Algo abolido. Nunca existiu isso, irmãos. Um leitor sério da Bíblia nunca vai dizer que a salvação é por obras. É impossível. É impossível. O que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. A palavra que eu tinha que pegar aqui para trazer o significado é aniquilamento, que vem do grego afanismos e significa desaparecimento. Olha o que significa a palavra: desaparecimento, destruição. É isso que significa a palavra aniquilação. Tem continuidade, então, irmão? O que aconteceu, então, com o pacto com Abraão? Que Deus fez com Abraão? E aí, Gessé? O que aconteceu com aquele pacto? Continuou? Não? Anulado. Acabou. Acabou, irmão. Então, já que o novo substitui o antigo, e é isso que está dizendo o autor, necessário se faz que o antigo chegue ao fim. Porquanto o segundo, por assim dizer, é de uma natureza distinta. Se toda a dispensação mosaica, até onde ela é contrária à dispensação de Cristo, expirou, então as cerimônias, o que aconteceu com circuncisão? O que aconteceu então com dízimo? O que aconteceu então com, que mais? Dias, festa, Páscoa. O que aconteceu com essas coisas? Aniquilou. Desapareceu. Foi destruído. Entendeu agora porque não comemoramos Páscoa? Qual é a nossa Páscoa, irmãos? Lucas 22, que eu li para vocês. Ceia. A morte de Cristo, o sangue de Cristo. É isso que comemoramos. Amados, o povo cristão, eu falo com todo cuidado do coração, com todo amor, pare de comemorar data mundana. Fica feio. Para de comemorar data mundana, dia disso, dia daquilo. Cumpra com a celebração imposta pela sua fé. A nova aliança é obedecer, ter no coração aquilo que ele ordena. E não essas datas seculares aí, Natal. Não estou falando que você não pode ir lá no Natal, não pode fazer o peru de Natal, não tem problema não. Mas pare de falar que aquele é o dia instituído. Que não é coisa nenhuma. Só para o irmão ter uma noção, Cristo, entende-se que ele nasceu por volta de abril. Abril! Aí, sei lá, em dezembro, Cristo nasceu. Isso é paganismo, irmão. Para com isso. Não é ser radical, não. Isso é ser sensato. Isso é ser sóbrio. Dia do pai e dia da mãe. Biblicamente falando, qual é o dia do pai e da mãe? É o 5º mandamento. É o 5º mandamento. O dia do pai e da mãe. Aí você vai ficar, dia? Que dia? Que dia? Dia da esposa, dia do cachorro, dia de tudo agora. Aí o crente lá, dia. Amados, vivemos para a glória de Deus em Cristo Jesus. E é isso que nos basta. Qual é então, para fechar, a diferença entre a antiga e nova aliança? Por um lado, nos dias da antiga aliança, o pecador repetidamente tinha que apresentar sacrifícios de animais ao Senhor para obter remissão de pecados. Na nova aliança, os pecadores são perdoados por meio do sacrifício de uma vez por todas. O ingresso nessa aliança é marcado pelo quê? Pelo novo nascimento. E esse novo nascimento ele acontece em arrependimento e fé em Cristo. Não porque você nasceu no filho de crente. E falar que é por causa do pai. Essa teologia me dá um asco. Porque é um textos claros como esse. Como que eu vou falar?
que existe uma continuidade entre... Não tem como, irmão. Não tem como. Uma aliança restringe, que é o pacto de obras. É insuficiente. A outra, abrangente, plena, suficiente para os eleitos. A antiga aliança era restritiva. Foi feita apenas com Israel, o povo especial de Deus. A nova aliança engloba todas as nações. Todos os que creem em Jesus. Entende agora por que Cristo fala? Eu vim primeiramente para os judeus. Lembra a mulher Ciro-Fenícia? Por isso que ele falou. Porque o momento ali era para a rejeição de Israel. Era necessário que eles rejeitassem. Depois, na nova aliança, instituída na sua morte, ressurreição, ascensão, a vinda do Espírito Santo, aí os gentios seriam inseridos na igreja. Mas o momento de peregrinação de Cristo aqui era para os judeus. Nunca se esqueça de Romanos capítulo 11. Portanto, com o advento de Pentecostes, irmãos, a nova aliança marcou sua presença. A antiga aliança deveria ser colocada de lado. Então, amados, para de falar que Pentecoste é falar em línguas. Isso é um absurdo. Pentecoste é o recebimento da igreja com o Espírito Santo de Deus. E o que é receber o Espírito Santo de Deus? É isso aqui que está prometido em Jeremias. Gravarei as minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Isso é receber o Espírito Santo. Isso é receber o Espírito Santo. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Está aqui. O texto fala por si só. Ponto final. Que Deus abençoe, irmão. Amém? Então, que minha esperança é que você saia daqui hoje diferenciando a antiga aliança da nova aliança. Tá? Saiba também refutar o pedobatismo. Tá bom? Com textos bíblicos. Tá? Que está claro aqui para todos nós. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor.